Olá, amigos, amigas, boa tarde a todos. Como é que vocês estão todos por aqui? Se você não me conhece, eu sou a Graça e neste vídeo vamos falar de Salazar. Portanto, eu ando a fazer uma série de vídeos sobre a época de Salazar, a ascensão de Salazar ao poder, o que se contava e o que se ocultava durante o Estado Novo. E está baseado numa coleção que eu tenho de mais de 30 livros. Estamos mesmo no início da governação de Salazar, quando ele foi chamado para Ministro das Finanças, e estamos nos vídeos que datam entre 1926 e 1932 e são baseados neste primeiro livro da coleção. Portanto, para vocês verem que eu não estou aqui a falar em vão sobre a época salazarista, para quem gosta disto e para quem gosta de conhecer verdadeiramente o que é que aconteceu no tempo do fascismo, em que foram buscar Salazar para administrar as finanças do país, depois da Revolução do 26 de maio de 1926, Salazar foi convidado a gerir as finanças do país para Ministro das Finanças e mais tarde sentou-se na cadeira do poder e ficou lá até cair dela, implantou uma ditadura fascista em Portugal. E é isso que nós vamos saber ao pormenor ao longo dos meus vídeos, com os livros aqui eu tenho que falam tudo o que se passou na época salazarista. Portanto, este vídeo hoje vamos para as finanças como trampolim, que foi como eu terminei o meu vídeo de ontem, e vamos para aquela altura em que o Salazar fez um ultimato. Portanto, ele tinha acabado de chegar ao poder com uma equipa para trabalhar e pôr o país as finanças como deve ser, porque aparentemente havia uma grande instabilidade política desde a queda da monarquia e a implantação da República. Ninguém sabia governar o país, estava a ser governado por uma junta militar. E o Salazar e a sua equipa foram os primeiros civis a chegarem a Lisboa para governarem o país. Portanto, eu já mostrei esta fotografia ontem, mas vou mostrar hoje outra vez, porque ainda vamos estar numa parte desta parte do livro em que esta é a equipa de Salazar que vai para Lisboa para governar o país. Ele está aqui entre as duas linhazinhas das duas páginas do livro. Ainda havia militares. Como vocês veem aqui, ainda havia militares no governo. Portanto, hoje vamos para aquela parte em que fala as finanças como trampolim. E estávamos a 21 de outubro de 1929. Portanto, o Salazar foi chamado, teve lá 5 dias, depois demitiu-se, porque não lhe davam as condições que ele queria, e depois, mais tarde, voltou para ficar em permanência até à sua morte. Portanto, a 21 de outubro de 1929, estando o chefe do governo, general Ivens Ferraz, ausente em Espanha, e com o ministro da Justiça, Lopes da Costa, a substituí-lo interinamente, Salazar recebe uma manifestação de adesão das câmaras municipais do país. Agradecendo a homenagem, faz um longo discurso. Política de verdade, política de sacrifício, política nacional, em que fala não como Ministro das Finanças, que é, mas como líder alternativo da situação. Num sistema de administração em que predominava a falta de sinceridade e de luz, afirmei, desde a primeira hora, que se impunha uma política de verdade. Num sistema de vida social em que só direitos competiam, sem contrapartida de deveres, em que comodismos e facilidades se apresentavam como a melhor regra de vida, anunciei, como condição necessária de salvamento, uma política de sacrifício. Pelos vistos, as políticas de sacrifícios pedidas ao povo português já vêm, amigos, já vêm desde o início do século passado. Portanto, fomos sempre um país em que os nossos governantes nos pediram sacrifícios ao povo português. E aqui estamos a ver no discurso do António de Oliveira Salazar.
Num Estado em que nós dividimos ou deixamos dividir em irredutibilidades e em grupos, ameaçando o sentido e a força de unidade da nação, tenho defendido a necessidade de uma política nacional. Portanto, isto é um resumo do que o António de Oliveira Salazar fez nesta altura do discurso. E fala da necessidade de institucionalizar o regime, porque a ditadura não é regime de arbítrio ou prepotência, mas regime de forte, de honesta legalidade, diz ele ainda. É necessária uma nova Constituição. Tem a ditadura de dotar o país como novo estatuto constitucional criador da nova ordem política. Palavras de Salazar. O que é que acontece depois? A 30 de outubro, morreu o ex-presidente António José de Almeida. No dia seguinte, é a vez de José Relvas. E a 17 de dezembro, falece o general Gomes da Costa. Estas 3 mortes, como que vêm reforçar o sentimento de que se chegava ao fim de uma época. Portanto, eu agora vou mostrar aqui para vocês, porque a gente vai entrar aqui na parte de Salazar faz um ultimato. Vou aqui mostrar uma fotografia em que Salazar está com um grupo de banqueiros por ocasião da assinatura do contrato de consolidação da dívida flutuante. Portanto, aqui está ele, o Salazar e os meninos que eram os banqueiros da altura em Portugal. Amigos, estávamos aqui em 1929. Portanto, todos bem vestidinhos, eram os banqueiros que já comandavam o país, como vocês podem imaginar, e ainda hoje continua a ser assim. Portanto, a opinião está dividida entre Cunha Leal e Salazar. Este faz um ultimato. Ou se adota a sua política ou sai. Então vamos ver qual é que foi o ultimato de Salazar. Salazar faz um ultimato. Ao abrir o novo ano, a 4 de janeiro, portanto, se ali estávamos em 1929, aqui estávamos em 1930. Cunha Leal, governador do Banco de Angola, defende, numa conferência na Associação Comercial de Lisboa, a necessidade de ser concedido um subsídio imediato de 200 mil contos à província para poder sanear as suas contas. E lança, sem o nomear, um remoque a Salazar. É que, ouvindo alguns portugueses, cuida a gente que consideram os nossos domínios ultramarinos como uma espécie de mal hereditário ou como um luxo deslocado. Portanto, os domínios ultramarinos, eu penso que vocês sabem, estamos a referir às ex-colónias africanas, que na altura do Salazar tinham o nome de províncias ultramarinas, para parecer mais legal. Ora, Salazar responde-lhe logo no dia 7, sem dar conhecimento prévio ao chefe do governo Ivens Ferraz, nem ao ministro das colónias Eduardo Marques, negando-se a conceder quaisquer subsídios. É um erro suporem os interessados que podem por estes processos conseguir do Ministério das Finanças mais alguma coisa do que aquilo que espontaneamente fará, em consequência da política que traçou e seguirá para bem da nação. Palavras de Salazar. Segue-se uma troca de artigos e grande agitação quer em Angola, quer na metrópole. A opinião está dividida entre Cunha Leal e Salazar. O Conselho de Ministros reúne a 11 de janeiro para debater o problema. Ivens Ferraz partilha a opinião de Cunha Leal. Salazar faz um ultimato. Ou se adota a sua política, ou sai. O governo decide a favor de Cunha Leal e Salazar demite-se, acompanhado do Ministro da Justiça, Lopes da Fonseca. Portanto, foi aqui quando ele se demitiu, ele só teve 5 dias na pasta das Finanças, quando o convidaram e como não aceitaram o que ele queria, ele saiu. Depois volta e a gente já lá vai chegar, se não for neste vídeo será nos outros. Portanto, Ivens Ferraz procura remodelar o governo, mas Carmona, que era o presidente da altura, entende que o prestígio alcançado por Salazar não lhe permite prescindir dele, obrigando Ferraz à demissão. Carmona chama o coronel Passos e Sousa para formar um novo governo, mas Salazar recusa participar.
O presidente entrega então a tarefa ao general Domingos de Oliveira, um adepto de Salazar. O governo é rapidamente formado e a 21 é anunciado ao país a sua composição. Salazar permanece nas finanças, acumulando interinamente com as colónias. Curiosamente, também vamos vendo assim depois mais à frente, curiosamente, portanto, ele acumulou depois o ministro das colónias, mas pelo que nós sabemos, ele teve há quase 50 anos no poder e nunca se deslocou sequer às colónias. Ele não conhecia as colónias. A 28 de maio, no aniversário do golpe de Estado, fundador da ditadura, Salazar tem uma intervenção importante, que ficaria conhecida como o discurso da Sala do Risco, o local onde foi pronunciado ao Arsenal da Marinha. Trata-se de um discurso longo, programático, em que faz o balanço dos 4 anos de ditadura e lança perspectivas para o futuro. A empresa destacou acima de todos os outros, incluindo o do chefe do governo. São encomiásticos o Diário de Notícias, o Novidades, a Voz. Portanto, o Diário de Notícias ainda hoje temos, o Novidades e a Voz não, já não existem. Torna-se cada vez mais evidente que, enquanto os outros se pronunciam como ministros, administradores da sua área de competências, o ministro das Finanças dirige aos portugueses como candidato à chefia de Estado. Pronto, aqui vamos entrar na fase em que Salazar se candidata à chefia do Estado e lá vai chegar sem nunca, como vocês sabem, sem nunca ter sido eleito pelo povo e instalou uma ditadura fascista em Portugal. Portanto, eu vou terminar este vídeo, porque depois vamos passar aí para o ato colonial amanhã. Cunha Leal, diretor do Banco de Angola, parte para Luanda a 2 de julho de 1927, a bordo do Niassa. O ministro das Colónias, comandante João Belo, vai a bordo apresentar-lhe despedidas. Eu vou terminar com esta fotografia. Isto trata-se, é 1927. São belas recordações que nós temos, que a fotografia, sem dúvida, transmite sempre algo. E, portanto, 1927, 2 anos antes de Salazar começar a chefiar verdadeiramente o Estado português em Portugal. Vou terminar o vídeo por hoje. Vamos passar amanhã para o ato colonial. Se você gosta e quer saber o que é que se passou na época de Salazar, inscreva-se no canal, meta like, comente e todos os dias um bocadinho vamos sabendo o que é que se passou verdadeiramente ao pormenor, que é o que está registado em 30 e tal livros sobre a ditadura fascista em Portugal. Beijinhos, amigos, bye bye, até amanhã.